Se você quer saber quais são as principais competências e características para se tornar um engenheiro de dados júnior, de acordo com a visão de líderes e gestores dessa área, eu te convido a ficar até o final desse vídeo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Big Data Masters. Eu sou o Victor e hoje a gente vai falar de um tema que vocês me pediram bastante lá no Instagram e eu decidi atender. É realmente um tema muito pertinente. O vídeo que tem mais visualização do meu canal, ele é justamente focado nessa parte de carreira, como começar, as principais dicas. Só que hoje eu quis trazer esse mesmo conteúdo mais aprofundado de uma maneira diferente. Mas antes de a gente começar, já vou te pedir para você dar aquele like no vídeo, se inscreve no canal para não perder absolutamente nada de vídeo. A gente posta muita coisa técnica aqui, muito case bacana, usando tecnologia e tudo mais. Eu também te convido a seguir a gente lá no Instagram, né? Então é @BigDataMasters, lá todo dia a gente posta coisa relacionada à engenharia de dados, fazemos postagens no feed, cara, é uma maravilha, todo mundo tem gostado bastante da nossa comunidade que a gente está criando lá no Instagram. Então chega de enrolação, vamos direto pro vídeo. Bom, esse vídeo aqui ele é especial porque eu tô trazendo um adicional, não é só a minha visão, vou trazer sim aqui a minha opinião, só que para esse vídeo em específico, eu peguei algumas pessoas do meu círculo de networking, as pessoas que estão realmente no cargo de liderança, de gestão dentro dessa área de engenharia de dados ou da área de dados em si. Então são pessoas, líderes técnicos, gestores, enfim, toda essa galera. Eu quis pegar algumas dessas pessoas para trazer um pouco da visão que eles têm acerca de o que faz eles aprovarem alguém no processo seletivo para se tornar um engenheiro de dados júnior. Então, se você está querendo começar a sua carreira de uma maneira boa, de uma maneira saudável, sem querer pular etapas, se você está querendo construir realmente uma carreira sólida, cara, é extremamente interessante que você fique até o final. E para quem ficar até o final, eu tenho um bônus. Eu vou falar exatamente os cursos que eu fiz para conseguir chegar, para conseguir aprender mais rápido, para conseguir ter um aprendizado sólido, porque a gente sabe que hoje tem um grande problema aí. Nós temos um gap muito grande de conhecimento em nossa língua portuguesa na área de engenharia de dados. Os conteúdos estão muito desconexos, né? Então, de acordo com os itens que a gente vai discutir aqui hoje, eu vou dar uma dica praticamente para cada ponto que a gente for ir discutindo nesse caminho, beleza? Então, para quem ficar até o final vai ter esse bônus. Então, por que esse vídeo ele é tão necessário, né? Vamos discutir rapidinho por que esse vídeo ele é tão necessário. Hoje em dia, nós temos um gap muito grande de profissionais dentro dessa área da engenharia de dados, mas a gente consegue perceber que o gap, simplesmente porque esse profissional ele precisa conhecer uma gama de ferramentas e conceitos que são complexos e você não aprende hoje na faculdade, não aprende direito em pós-graduação, né? Você não sai de uma pós-graduação hoje preparado realmente para colocar a mão na massa, muito menos da universidade, né? Então o que a gente recorre são cursos e mais cursos para tentar sanar esse gap. Só que ainda assim a velocidade com que nós produzimos profissionais de engenharia de dados no mercado hoje é muito menor em comparação com o volume de vagas que são lançadas todos os dias. Por isso que essa conversa hoje é tão necessária. Então vamos falar um pouco da visão agora dos líderes técnicos, dos gestores. Eu sei que muita gente me manda mensagem assim: Victor, eu pego umas vagas para aplicar em engenharia de dados, vagas para júnior, e são vagas que pedem muitas tecnologias diferentes, anos de experiência e tudo isso, galera. Eu quero dizer que eu vou explicar para vocês, mas nem tudo é o que parece. Se você tiver um mínimo que a gente vai discutir hoje aqui, que foram informações quentes trazidas por pessoas que estão na linha de frente contratando e tentando trazer talentos, se você tiver esse mínimo que nós vamos discutir aqui hoje, eu tenho certeza que você vai conseguir uma vaga dentro, mesmo aplicando para essas vagas que tem um monte de requerimentos. Se você tiver um mínimo disso, você já vai começar a ver bastante diferença aí no seu processo seletivo, beleza? Então vamos lá. Então, para começar, reunindo todas as informações que essas pessoas me passaram, eu consegui praticamente quebrar em duas áreas macros que definem aí o que essas pessoas olham demais para quando vão contratar um engenheiro de dados júnior. Então a primeira é coisa muito simples, que é a soft skill, e a segunda que são as skills técnicas. O que é uma soft skill? Soft skills são aquelas skills comportamentais, são aquelas habilidades comportamentais que muitas vezes varia de pessoa para pessoa, uma coisa muito pessoal, né? E as habilidades técnicas, as tech skills, ou technical skills, elas são mais relacionadas à parte de realmente
conhecimento técnico, programação ou outras coisas que nós vamos ver aqui, beleza? Então, de acordo com os grandes líderes, de acordo com líderes técnicos, de acordo com gestores dessa área de engenharia de dados, para você ser contratado como engenheiro de dados júnior, você precisa ter essas soft skills aqui, que nós vamos conversar agora. Bom, a primeira que eles citaram, e eu peguei, cara, praticamente tudo que eles falaram, alguns falaram de uma maneira diferente, outros falaram, falou banana, mas falou banana com maçã, mas no fundo o que ele quis dizer é banana. Então eu condensei isso aqui para trazer para vocês, tá? E a soft skill, é interessante falar rapidinho antes que a soft skill, ela, para qualquer área que você for trabalhar dentro da tecnologia ou em qualquer empresa, qualquer lugar que você for trabalhar, soft skill é uma coisa que é tão necessária quanto o seu conhecimento técnico, né? Só que o interessante disso tudo que eu coletei é que eles me trouxeram algumas soft skills aplicadas à engenharia de dados. Então as soft skills que eu vou te falar aqui, elas têm um fundo relacionado a uma aplicação relacionada à engenharia de dados, tá? O primeiro ponto é a proatividade. Então, o que é a questão da proatividade? É basicamente se você é uma pessoa que se dispõe para fazer mais do que é pedido, se você não é aquela pessoa que é parada, que demora para fazer as coisas, se você não está conseguindo e realmente não levanta a mão, sabe? Se você é uma pessoa que é muito devagar, que não tem... como posso dizer, você não tem aquele fogo de, cara, eu quero aprender cada vez mais, aquela fome, né? Se eu falo para você aprender X e você aprende 2X, né? Se você faz muito mais do que te é pedido. Ou se você é aquela pessoa que simplesmente você só faz o que te pedem e fica tranquilo, se não te pedirem nada, você também não faz nada. Isso aí, cara, é uma coisa que mata qualquer profissional. Você sempre tem que fazer mais do que te pedem, até para sua evolução pessoal, né? Você sempre tem que fazer mais do que é pedido. Então o ponto aqui que muitos deles falaram, nem todos, mas a maioria falou, foi: nós olhamos a proatividade para saber se vale a pena investir no camarada ou não, porque a empresa está fazendo investimento no cara. Então se eu sei que você é proativo, eu sei que você vai crescer rápido, porque pessoas proativas, elas tendem a aprender mais, elas tendem a buscar mais, então o crescimento é mais acelerado, então vale a pena eu investir nesse cara para longo prazo ou não. Então basicamente proatividade é isso. A segunda soft skill que os grandes líderes, gestores, líderes técnicos olham para quando eles vão contratar um camarada para ser engenheiro de dados júnior é a questão da autonomia, a mínima autonomia, segundo eles, que é o seguinte, estou olhando aqui para o lado porque eu anotei todas essas questões, tá? Você é um camarada, você é um profissional que você consegue se virar nos 30, então assim, cara, não tô te pedindo coisas relacionadas a sênior, mas tudo que é proposto para você, você consegue resolver? E se você tem dificuldade, mesmo assim você consegue resolver de uma maneira mais simplificada, uma maneira que não é a melhor de se resolver, igual um sênior resolveria, mas você resolve? Ou você propõe soluções para resolver? Você traça o caminho, você fala, cara, eu acho que é assim, mesmo que você não tenha tanta maturidade ainda profissional para poder resolver esse problema. Além disso, nessa questão da autonomia, você é um cara que sempre recorre aos tutoriais, você é um cara que já tem toda a base sólida formada ali na sua cabeça, que se você tiver que fazer, por exemplo, manipular ali uma lista, manipular alguma coisa dentro da linguagem de programação, você é um cara que sempre vai ter que voltar para os tutoriais, sempre vai ter que ir para o Stack Overflow, ou você é um cara que já tem esse conhecimento mínimo e você consegue ser produtivo? Então essa é a grande questão da autonomia que eu vejo que eles comentaram, é para saber se você não é um cara que eles vão ter que ficar pegando na mão, né? Sempre tipo, mas deu esse problema aqui, estourou esse problema aqui, esse problema aqui eu não sei o que é. Se você é um cara que procura, você tem um erro, você procura, você vai até o final para achar e tentar fazer, até você não conseguir depois levantar a mão e falar, cara, eu tentei de tudo, ou você é o cara que tudo que der problema você vai ter que falar, eu não consigo fazer, eu não consegui fazer. Então é uma coisa que eles olham demais, se você tem um mínimo de autonomia, não é se você é um cara que sabe de tudo, não, mas que você tem um mínimo, que tudo que você saiba, cara, eu sei linguagem de programação, tô começando ainda, mas você sabe bem essa linguagem? Eu sei banco de dados, mas você sabe bem banco de dados? Não precisa ser sênior, mas você tem um conhecimento sólido ali do que você conhece, o seu conhecimento é sólido. Eu vou ter que ficar pegando na sua mão, eu vou ter que parar tudo que o time está fazendo para pegar na sua mão, para você resolver um problema. Você sabe se virar quando tem um problema? Então eu estou jogando essas questões aqui porque é o que eu vejo bastante acontecer, né? Muito profissional júnior muitas vezes, isso aqui mais da minha experiência, não foi o que eles falaram, mas vai de encontro com o que eles falaram aqui. Na minha experiência eu já vi bastante profissional júnior
cara, não sei, também não quero aprender, isso não é meu papel, eu não vou correr atrás, eu não sei do que significa, então não aprendi isso, então alguém tem que me ensinar. Cara, vai lá, pesquisa um pouco, né? Então essa questão dessa mínimo de autonomia, eu vejo que é uma coisa muito importante. O terceiro ponto que os líderes olham para quando eles vão contratar engenheiro de dados júnior, isso aqui acho que não é nem só para engenheiro de dados, mas é a questão do trabalho em equipe. Sabe trabalhar em equipe? Ou você é aquela pessoa que é muito fechada, que não consegue compartilhar ideia, você não consegue ser flexível, você não consegue se adaptar ao que o time está tentando, você é sempre aquela pessoa que tem medo de evoluir e alguém do time, o time está propondo uma coisa, mas você não quer fazer, você tem dificuldade em colaborar, né? Então todas essas questões, cara, são importantes porque, segundo esses líderes, é uma questão de evolução natural da área da companhia, né? Então assim, eu tenho um profissional que ele não está se encaixando muito bem e a área está evoluindo, esse cara não compartilha, esse cara não consegue se integrar, logo esse cara vai ser desligado, não tem como, né? Então é uma questão que eles colocaram como imprescindível para o profissional ter, saber trabalhar em equipe. O quarto ponto também já está ligado com o trabalho em equipe, que é a colaboração, ser colaborativo. Então, e entra também muita questão aqui, segundo eles, da proatividade, uma coisa está linkada com a outra aqui. Então, pelo que eu pude entender, qual que é a pegada aqui? Você é uma pessoa que colabora com o seu time, você é um cara que compartilha ideias, né? Então você fez uma solução, você compartilha isso, ou você quer, como posso dizer, pegar aquilo e evoluir, trabalhar junto com o time de uma outra forma que possa ser totalmente colaborativo, né? Você é uma pessoa que aceita também quando alguém vai colaborar no seu trabalho, você, puta, cara, vamos fazer isso aqui melhor, vamos fazer isso aqui em dupla, vamos fazer isso aqui junto. Você colabora ou aceita que colaborem para o seu crescimento, para o crescimento da área. Então aqui é uma coisa que colocaram como também muito importante. Mas ainda assim são características que não estão ligadas diretos só com engenharia de dados, né? A gente pode perceber que são características que servem para qualquer profissional. O próximo ponto, e na minha opinião, um dos mais importantes é a questão da responsabilidade, né? Então aqui também está linkado, eu linko isso bastante com a proatividade e com a comunicação, que é o próximo ponto, mas vamos falar de responsabilidade. A responsabilidade cara, quando você tem um problema, você vai adiando isso, você vai tentando fazer sozinho, mesmo que não deu certo, você tentou várias coisas e não deu certo, mas você deixa isso claro para o time, você tem uma boa comunicação, que a gente vai comentar daqui a pouco, você sabe que você tem um deadline, que você tem um prazo para entregar e você tenta cumprir o máximo esse prazo, ou se estoura esse prazo, você ainda não conseguiu entregar, você comunica o time em cima da hora. O que você tem esse senso de responsabilidade, de equipe? Cara, galera, isso é muito importante. Por quê? Porque, na minha visão, eu já vi várias vezes, mas não foi uma, não foi duas, não foi três, profissionais que geralmente estão começando, estagiários ou júnior. Estagiário a gente até perdoa, mas eu já vi profissional júnior fazer o seguinte: tem um deadline para entregar, cara, a gente tem que entregar essa tarefa até tal dia, a gente deu a tarefa para o júnior, chega lá, o cara não consegue entregar e ele só avisa no final da sprint, né? Então a gente aqui acabou falando um pouco de Scrum e tudo mais, mas assim, cara, você tem um deadline para entregar e só no final do deadline que o júnior levanta a mão. Ele não fala nada, você pergunta como é que tá indo a tarefa? Ele fala, não, tá bem, tô conseguindo fazer, mas no fundo ele não tá, ele não tem a mínima ideia de por onde começar, ele não avisa. Isso prejudica muito o time, porque se você não faz o seu papel, alguém vai ter que fazer. E se alguém vai ter que fazer o seu papel, vai pegar mal para você. Então, assim, para construir, é isso que eu percebo muito no mercado, para construir um legado, construir um respeito, demora. Para você perder tudo isso, basta 1-2 vezes de vacilo. Tá? E esses vacilos aqui, eles são inaceitáveis para quem já passou da fase de estagiário, né? Então, cara, você tem que ter um senso de responsabilidade de entrega, de time, e saber que o que você vai deixar de fazer ou o que você está fazendo mal vai impactar todo o seu time. Então, essa questão de responsabilidade é muito importante. O próximo ponto é a boa comunicação, que está alinhado. Então, você precisa ter uma boa comunicação, não só com o seu time. Aqui focado, eles falaram um pouco mais focado em engenharia de dados, que é o seguinte: o engenheiro de dados está muito relacionado com a área do negócio. Então, o negócio precisa de dados. Quem é que vai integrar esse dado? Quem é que vai construir essa integração? Quem é que vai trazer tudo isso? São os engenheiros de dados. Por isso que você precisa sempre ser um cara que sabe se comunicar. Você sabe pegar a ideia, você está conversando ali na mesa de negócio e você consegue absorver uma ideia. Você consegue falar também quando você está com dificuldade. Olha, não entendi. Você pode explicar de novo? Muitos profissionais,
acham que o engenheiro de dados ele é como o desenvolvedor de software, muitas vezes. E eu estou falando de desenvolvedor de software é só um exemplo, tá? Mas é um cara que vai ficar ali atrás da mesa só fazendo código e não vai ter que conversar com outras áreas. Você está muito enganado se é isso. O engenheiro de dados ele conversa com várias outras áreas de negócio. Então, se você está pensando em entrar em engenharia de dados, mas você é um cara para dentro, você é um cara que não tem muita boa comunicação, já pensa que você vai ter que mudar isso. Tá? Então, boa comunicação, até marquei um asterisco aqui, é uma das principais competências que um engenheiro de dados tem que ter. Beleza? Eu te falei até agora, relacionado a soft skill, o que você precisa ter dentro dessas habilidades comportamentais que os líderes, grandes líderes aí, eles avaliam na hora de contratar um engenheiro de dados júnior. Só que agora eu vou fazer o inverso. Agora eu vou te contar o que esses líderes não avaliam, eles não vão avaliar em você para te contratar, né? O que para eles é irrelevante, tá? Para quando eles vão te contratar como um engenheiro de dados júnior. O que eles não esperam de você? Eles não esperam espírito de liderança, eles esperam isso mais de profissionais sênior, então ele não vai te cobrar se você não for um cara líder, que tentar puxar outros profissionais, tentar ali tomar uma decisão importante, né? O bicho está pegando fogo, alguém precisa tomar uma decisão importante para decidir o rumo do projeto, o rumo do fluxo, enfim, eles não esperam isso de você. Eles também não esperam que você tenha larga experiência. Não esperam que você tenha super experiência, que você tenha uma experiência às vezes mínima, mas que você seja um cara proativo, um cara que tem boa comunicação e que está disposto a aprender. E também qualidade na entrega. Muitos deles não se importam, disseram não se importar com a qualidade da entrega de um júnior, o que é bem interessante, né? Então, se você souber resolver o problema que te foi proposto, mesmo que não for da melhor forma, eles não estão avaliando isso aqui. Isso aqui mais foi avaliado para profissionais sênior, né? Então, o que o sênior entregar, de acordo com eles, tem que ser uma coisa filé, de ponto. O profissional júnior, basta que ele resolva o problema e ele vai aprendendo conforme a caminhada. Beleza? Então, eu já falei aí o que esses líderes que estão na linha de frente, que estão contratando, o que eles esperam de você em termos de soft skill para quando você for se candidatar aí para uma vaga de engenheiro de dados júnior. O que eu vou falar agora são em questões técnicas. Então, o que esses líderes eles avaliam em um profissional em termos técnicos para considerar esse camarada o engenheiro de dados júnior, beleza? Então, a primeira coisa aqui, a gente vai dividir essa sessão em must to have e nice to have. O que é o must to have? Cara, você tem que ter esse conhecimento obrigatório para você ser considerado aí um engenheiro de dados júnior. E o nice to have é, cara, se você tivesse isso aqui, seria um adicional. Eles veriam você com muito bons olhos por ter esse tipo de conhecimento. Você estaria na frente de outras pessoas se tivesse esse conhecimento, beleza? Então, eu condensei aqui tudo que eles falaram. Eu vou falar basicamente o que a maioria comentou aqui. Então vamos lá, para o must to have, o que você obrigatoriamente precisa ter para ser considerado um engenheiro de dados júnior, segundo esses líderes, são em nível conceitual, então vai até dividido entre conceito, em teoria e prática, tá? Então, o que eu preciso ter de conceito, né? Conceito dentro da minha cabeça para ser considerado um engenheiro de dados júnior, tá? Quais são esses conceitos que eles esperam que você já tenha aqui na cabeça? Não prática, conceito. Se você já tem a ideia, mais ou menos, do que significa, por exemplo, data lake. Você sabe o que é um data lake? Você sabe para que é usado? Então, não estou te perguntando aqui se você já usou na prática, mas você sabe para que serve? Você sabe quando utilizar? Qual que é a diferença de um data lake para um data warehouse? Você sabe essas coisas que são técnicas? Se você não sabe, já corre aqui no nosso canal, tem vídeo falando sobre data lake, explicando o que é e tudo mais, que são coisas muito importantes para empresas, galera. Então, é importantíssimo que você já esteja com seu mindset atualizado para poder entrar nessa área. Outra coisa que eles falaram é sobre ETL. Você sabe o que é um ETL? Você sabe o que é um ELT? Sabe como isso funciona, quando utilizar e tudo mais? Não precisa ter tido experiência na prática, mas você sabe o que é um ETL? Então é muito importante que você tenha esse básico conhecimento conceitual sobre ETL. Um último ponto que eu achei bem interessante sobre conceito, tá? Isso aqui foi o mínimo pedido, galera. Isso aqui é o mínimo pedido para você ser considerado engenheiro de dados júnior. Foi conhecimento de processamento batch, que está um pouco alinhado ali com ETL. Mas, cara, você sabe o que é um processamento batch? Você sabe ali dar exemplos de como processar o seu dado em lote, né? Quando a gente fala de processamento batch, a gente já começa a falar ali do mundo de dados, de Big Data, né? Então, você pode ver que são conceitos que já preparam o seu mindset para a área de engenharia de dados. Agora, saindo um pouco dessa parte conceitual, eu vou te explicar o que eles falaram aqui
que é o mínimo necessário de conhecimento prático que você precisa ter, então na prática agora, para ser considerado um engenheiro de dados júnior, beleza? A primeira coisa que, cara, todo mundo falou e eu não discordo nem um pouco é conhecer SQL. Você tem que conhecer SQL, sabe? Você tem que ser bom em SQL. Aqui todo mundo definiu como nível intermediário já avançado, mas avançado aqui não é o avançado de você dominar tudo sobre SQL, tá? É só de você ter uma autonomia grande quando você vai usar essa tecnologia. Então você tem que saber fazer o quê? CRUD, né? Então create, read, update, delete, você sempre precisa saber fazer um insert, um delete, um update, saber fazer manipulações de dados complexas, então a gente está falando de join, todos os tipos de join, quais são os joins que existem, você sabe usar a maior parte dos tipos de join, você sabe fazer grupo by, você sabe fazer algumas operações complexas em cima das tabelas, relacionamento, né, esse tipo de coisa. Então SQL aí foi uma coisa que bateu muito na tecla, todo mundo, deixa eu ver aqui, todo mundo colocou esse ponto do SQL. Uma outra coisa que colocaram também foi linguagem de programação, e aqui todo mundo também colocou linguagem de programação. Então, cara, não dá para fugir. Se você quer ser engenheiro de dados, você tem que ter linguagem de programação. Isso eu já falei até no outro vídeo aqui do canal. Não tem como fugir. E as principais linguagens que colocaram aqui foram Python, Java e R. Então, basicamente, a maioria esmagadora foi Python, tá? Um Java e um R. A maioria é Python, cara. Então, é uma boa linguagem de programação para você aprender, é fácil, é intuitiva e é uma ótima para se começar justamente pelo próximo ponto que nós vamos falar agora. Então, grava aí. Você obrigatoriamente precisa saber SQL e obrigatoriamente precisa saber linguagem de programação, mais especificamente Python. Python vai te dar mais oportunidade aqui de acordo com as informações do pessoal, né? E eu também super concordo com isso. Eu estou tentando passar a visão desses líderes. Um outro ponto que colocaram que eu achei interessantíssimo foi manipulação de dados. Ah, Victor, mas eu preciso saber manipular dados? Eu preciso ser um mestre em manipular dados? Não, mas você precisa ter tido uma experiência mínima com manipulação de dados para não ser aquele desenvolvedor que vem, aquele cara que vem do Java puro ou vem de linguagem de programação tipo C e o cara resolve tudo da forma clássica, né? Então a gente sabe que hoje a gente já tem frameworks e bibliotecas, principalmente em Python, que ajudam aí a gente a manipular dados. E a nossa mente, ela muda totalmente, galera, quando a gente começa a fazer manipulação, começa realmente a tratar dados, a limpar dados. A forma de fazer isso é um pouco diferente da linguagem de programação tradicional, né? Então, o que foi pedido aqui? O cara que saiba minimamente a manipular dados em SQL, que a gente já começou a falar também, mas em outras coisas, como por exemplo pandas, dataframes no R, se você sabe fazer uma limpeza de dados básica, se você sabe trabalhar com string, com os tipos de dados, sabe fazer uma limpeza na string, se você sabe quais são os tipos de dados, né? Exatamente. Quais são os tipos de dados das linguagens, quais são os tipos de dados do SQL, qual a diferença de um double para um float, para um decimal, você sabe essa diferença? O engenheiro de dados ele tem que saber muito sobre quais são os tipos de dados que uma linguagem oferece, né? Então é extremamente interessante que você saiba você saiba tudo sobre esse must to have aqui, tá? Então a gente já falou de conceitos, Data Lake, ETL e tudo mais, e conhecimento prático, SQL, linguagem de programação, manipulação de dados. Basicamente é isso aqui que eles estão olhando para te considerar um mínimo. Então isso aqui é um mínimo que você precisa ter para eles começarem a te avaliar como engenheiro de dados júnior, para eles pensarem em dar uma chance ou pensarem em te considerar como júnior, beleza? Agora a gente vai para uma seção muito interessante, que é um nice to have. Então, o que seria interessante, o que seria bom você ter, mas não é obrigatório, né? Então, essa seção vai ser bem interessante mesmo. Então, o que você precisa ter, mas não é obrigatório, mas se você tivesse, você já estaria na frente dos outros profissionais e com certeza eles considerariam te colocar na equipe, né? Então, você tem vários profissionais, mas se você tiver esse conhecimento, você se destaca. Então, de acordo com eles, a primeira coisa disparada foi computação em nuvem. A primeira coisa disparada foi computação em nuvem. Você sabe como o modelo de computação em nuvem funciona? Sabe o básico sobre como funciona uma cloud e tudo mais? Você tem familiaridade com alguma cloud? Então, isso aqui foi para eles o ponto principal, que se o candidato tivesse, já sairia muito na frente, né? E o que muitos não têm, né? Então, eu estava conversando com um amigo meu esses dias, que também contribuiu para essa pesquisa aqui. Ele me falou, cara, que a maioria dos júniors que aparecem não tem conhecimento algum de computação em nuvem. Então já fica a dica, se você está inscrito no nosso canal, se você está assistindo esse vídeo e está acompanhando a gente,
Cara, a gente está dando um monte de dica aqui e a gente dá um monte de dica lá no Instagram sobre como você sair na frente dos outros profissionais, né? E como você também criar uma carreira robusta. Não adianta você aprender uma coisa pouquinho e não saber aplicar isso. A grande sacada é a aplicação. A grande sacada é resolver problemas, né? Então a gente tem que ser colecionador de cases. A gente tem que saber resolver problemas. Então assim, computação em nuvem foi disparado na frente e eu quero dar dicas de computação em nuvem. Fica até o final que eu vou te dar dica de como você aprender computação em nuvem, né? E dicas de algumas certificações que são bem valiosas no mercado. A segunda coisa foi manipulação de dados um pouco mais avançada, então aqui foi muito destacado o ponto de você saber trabalhar com expressão regular. Então, cara, sabe aplicar regex, você sabe fazer uma limpeza mais profunda ou extrair elementos de uma string, né? Padrões de uma string usando uma expressão regular. Aqui também manipulação, uma das pessoas que contribuiu, um dos gestores, citou o ponto de... É uma coisa um pouco mais complexa, mas entra também na parte de processamento de dados, que é você saber trabalhar com janelamento, né? Trabalhar com funções um pouco mais complexas de, por exemplo, SQL ou manipulação aí que trabalham com janelamento, né? Então, como é que você vai fazer uma soma acumulada para um grupo de pessoas, por exemplo, somente do mês de fulano de tal? Como você trata isso? Como você cria um grupo e filtra só a primeira linha desse grupo, sabe? De uma forma mais simples, isso você consegue fazer com funções de janelamento. Na minha opinião, isso é um pouco mais avançado, mas foi destacado aqui, então vale a pena comentar, né? Mas isso aí você consegue aplicar bastante no SQL. Se você for aí no Google e digitar SQL Window Function, você vai ver aí bastante coisa sobre isso. O próximo ponto que eu achei bem interessante, isso aqui, cara, eu estou bem ansioso para falar, é a parte de formato de dados, né? E também formato de arquivos. Então eles bateram muito na tecla de... Você conhece JSON? Você conhece a estrutura de JSON? Você conhece como é o formato do JSON e tudo mais? Até porque o formato de JSON ele é utilizado em APIs, né? Então em comunicação entre sistemas. Então o engenheiro de dados ele extrai muitas vezes dados de APIs e essas APIs elas muitas vezes estão em JSON. E é até um segundo ponto que a maioria comentou, não foram todos, mas você sabe conectar numa API? Você sabe extrair dados de uma API, como trabalhar com REST APIs, os verbos HTTP e tudo mais? Um outro ponto foi trabalhar com CSV. Então, cara, a gente tem até um vídeo aqui de CSV no canal, dá uma olhada lá. Mas sabe trabalhar com CSV? Você sabe um pouco mais avançado CSV, como resolver os problemas que dá quando você tem ali aqueles problemas clássicos de um registro ocupando mais de uma linha no arquivo CSV, aquele bololô inteiro que dá. Você sabe como está toda a estrutura de um CSV? Isso foi uma coisa também bem comentada por eles. E aqui uma coisa bem interessante também é se você sabe se conectar a banco de dados, né, utilizando conexão JDBC. Então, você sabe se conectar ao banco, você sabe fazer um insert no banco usando conexão JDBC, sabe fazer uma consulta no banco e usar um driver, sei lá, do MySQL, do Postgres, usando linguagem de programação para fazer uma consulta JDBC, através de JDBC, na verdade. Então, esse foi um ponto bem interessante aqui que a maioria deles comentou também. É assim, não com essas palavras, mas no fundo é conexão JDBC. Outra coisa citada e pedida que é nice to have é ferramenta de computação distribuída, principalmente Apache Spark, Hive e BigQuery, mas BigQuery foi isso aqui eu acho que não contaria, tá? Porque isso aqui é uma coisa muito específica de nuvem, mas seria nice to, a maioria fala nice to have de Apache Spark. Então a Apache Spark é uma das ferramentas que mais vem crescendo, cara, muita empresa usa. É uma ferramenta muito versátil, cara, muita empresa pede mesmo a Apache Spark, né? Então a gente tem vários vídeos aqui no canal falando sobre Spark e Databricks. Dá uma olhadinha lá que eu acho que vale muito a pena, mas nice to have aqui é se você tivesse uma ferramenta de computação distribuída para fazer o processamento, né? Então eles estão falando de Apache Spark nesse caso. Um outro nice to have bem bacana, que esse pra mim, cara, é imprescindível, deveria estar com must to have, mas está com nice to have aqui para todo mundo, que eles colocaram como, se você souber, é um puta diferencial, mas se não tem problema, mas isso te diferenciaria, seria modelagem de dados. Então você sabe sobre normalização de banco de dados, aplicar as formas normais, a primeira, segunda, terceira forma normal, sabe como as tabelas se relacionam, então um para muitos, um para um, muitos para muitos, como você resolve isso.
e modelagem de muitas vezes aplicadas também em Data Warehouse. Então a gente está falando de Star Schema e Snowflake Schema. Tá? Então você sabe aplicar essas modelagens, você sabe trabalhar com a modelagem no seu dado, sabe por que e quando utilizar cada modelagem. Aqui está em Nice to Have também, se você tivesse sair na frente das pessoas com esse tipo de conteúdo. Então, essas foram as características que eu trouxe aqui para vocês de acordo com a visão de líderes da área, pessoal. Então, são essas características que você precisa ter para ser considerado um engenheiro de dados júnior. Então, esse aqui é o mínimo. Eu te mostrei, na verdade, não só o mínimo, que é o must to have, nível conceitual e nível de tecnologia mesmo, de ferramenta, e também eu te trouxe o nice to have, que é o plus. Se você tiver isso, você arregaça, tá? Você sai na frente de outros profissionais. E se você ficou aqui até o final, eu quero te dar o bônus. Eu quero te dar os caminhos na prática para você alcançar esses pontos que eles colocaram aqui, tá? Então eu quero te dar algumas dicas de cursos que eu fiz que me adiantou muito tempo. Só que infelizmente esses cursos eles não são nada baratos, tá? Então você vai ter que desembolsar um pouco de grana. Só que assim, galera, é aquilo, você está pagando o preço para sair na frente. Não só para sair na frente, você está pagando o preço para ser um profissional melhor, tá? Então, esses cursos que eu vou indicar aqui agora, eles são cursos realmente que vão te fazer evoluir. E é prático, são cursos bem na prática, beleza? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, vamos lá. Eu tenho basicamente duas recomendações, mas elas vão servir para mais... são dois basicamente sites, dois cursos, duas plataformas de ensino, na verdade, que elas vão cobrir mais de um ponto que eu tinha comentado ali para vocês, que esses líderes, que grandes empresas elas olham para contratar engenheiro de dados júnior, né? Quais são as competências, e essas plataformas aqui elas abordam mais de uma competência, tá? Então a primeira, eu vou até colocar aqui, é esse A Cloud Guru. Então, é o antigo Linux Academy, né? Então não sei se vocês já viram falar, mas basicamente é uma plataforma que ela te ensina muito a você aprender computação em nuvem na prática. Então tem diversos cursos muito legais que você pode aprender na prática. Você não precisa ter uma subscrição, você não precisa botar o seu cartão de crédito na nuvem, porque eles também te dão uma conta, seja na Amazon, lá na AWS, ou na Azure, ou na GCP, eles te dão uma conta para você subir os recursos que você precisa para aprender. Olha que bacana, né? Então, se você não tem aí condições de, às vezes, subir um recurso em nuvem e tudo mais, você pode pagar essa plataforma. Aqui eles têm todos os treinamentos, eu vou mostrar aqui, todos os treinamentos relacionados às nuvens, e também você pode pegar aqui a subscrição deles de graça para poder subir recursos aí, beleza? Então, como é que funciona essa plataforma, tá? Eu vou mostrar ela. Então, a gente está aqui na página principal. E aqui, cara, eu tenho um dashboard incrível de cursos que eu posso fazer, né? Então eu posso aqui em browser, e aqui o bacana é que você já tem as trilhas, ó. Você quer aprender AWS, você quer aprender Azure, GCP, e cara, você tem uma infinidade de coisas. Você quer aprender banco de dados, aqui, galera, é um universo muito grande, e não é só para engenheiro de dados aqui. Se você quer aprender infraestrutura, desenvolvimento, enfim, aqui tem bastante coisa, né? E é uma plataforma muito rica, você pode pagar mensal ou anual, o problema é que você paga em dólar, tá? E qual que é o legal aqui? Esses sites, eles já têm trilhas especializadas para você tirar certificações das nuvens, né? Então, uma outra coisa que eu comentei lá com vocês é que o pessoal pergunta muito sobre certificação. E você pode tirar a certificação da AWS. Para quem quer tirar a certificação inicial da AWS, que vai te ensinar sobre computação em nuvem na AWS e todos os conceitos necessários, é a Cloud Practitioner. Então você pode dar uma olhada aqui, AWS Cloud Practitioner. Basicamente é a certificação inicial que vai te ensinar tudo o que você precisa saber como fundamento de computação em nuvem em cima da AWS. Se a gente estiver falando da Microsoft, a gente está falando da Z900. Então, a Z900 é igual ao Cloud Practitioner da AWS, mas se você quer aprender computação em nuvem, é legal você ter uma conta no Linux Academy, ou no caso aqui a Cloud Guru, faça os treinamentos aqui, tá? Então, eu vou escolher a AWS, por exemplo, e aqui ó, tem os partes sobre segurança, DevOps, e aqui eu tenho algumas que são relacionadas realmente para certificação, né? Então, se você olhar aqui do lado, tem alguma coisa aqui relacionada à certificação.
tem coisas relacionadas à certificação. Então, se eu colocar aqui, ó, Cloud Practitioner, aqui, ó, eu tenho a AWS Cloud Practitioner que praticamente vai me ensinar tudo que eu preciso saber para passar na prova da certificação da AWS, beleza? Então, isso é extremamente interessante, esse primeiro aqui, o Cloud Guru. Vamos dar uma olhada quanto que está o preço. Aqui, deixa eu ver como é que eu vejo. Pricing, tá aqui no Pricing. Eu comprei quando estava na promoção da Black Friday, né? É o que eu recomendo, você esperar às vezes chegar aí numa data comemorativa que eles abaixam os preços. Mas hoje, no Basic, você está com $348 por ano. Né? Então, se você estiver fazendo aqui, deixa eu puxar a calculadora, você está com $348 por ano, vezes, sei lá, isso aqui é anual, vezes 5, vamos supor que o dólar está 5,50, R$2.000. Galera, R$12.000 dividido por 12, você tá, é R$200 por mês. Eu sei que para muita gente é muito, mas é um baita do investimento que você tem uma plataforma inteira para aprender o que você quiser relacionado à computação em nuvem aqui. Cara, muito show essa plataforma. Então, para mim, vale muito a pena. Anualmente eu pago, porque para mim vale muito a pena, para eu reforçar os meus conceitos aí. O segundo ponto é se eu quiser aprender na prática manipulação de dados, linguagem de programação, SQL e tudo mais. Eu indico fortemente esse site aqui, que eu já paguei ele uma vez e eu fiquei um ano em cima treinando junto com ele. Ele também tem um plano anual, que é o DataCamp. Tudo em inglês. Você vê que aqui, cara, é tudo em inglês. Você vai precisar de inglês para conseguir fazer todos esses treinamentos aqui. Mas o DataCamp, ele é muito parecido com a Cloud Guru, porque ele é uma plataforma que você consegue, praticamente, tem vários cursos. Você faz tudo na prática, todo o ambiente é do lado deles. Então, cara, Python para engenharia de dados, usando Pandas, por exemplo. Então, cara, você vai na prática aprender Pandas. E aí você vai lá, faz a codificação e submete na plataforma deles. E eles têm todo o ambiente lá para você testar, você não precisa ter nada local instalado. E aí ele valida, ó, tá certo, não tá, você poderia ter feito melhor ou não. Então, é toda uma plataforma interativa na prática, para você codificar na prática e ver como é que funciona. Aqui você pode aprender Python, e Python voltado para manipulação de dados, Pandas e tudo mais. Pode aprender R, você pode aprender SQL, então a gente tem aqui o Introduction to SQL, Introduction to Data Engineer, então a gente já tem aqui uns cursos relacionados à engenharia de dados. Eu não sei se vou conseguir abrir, mas você tem coisas relacionadas, ó, ETL, entendeu? E tudo isso através de casos de estudo, casos de aplicação. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Introduction to Data Engineer. Ah, tá aqui, ó. Introduction to Data Engineer Tools, NoSQL versus NoSQL. Então, ó, é uma plataforma muito interessante para você já começar muito tunado, pessoal, na área de engenharia de dados, tá? Então, muito daquelas skills técnicas você consegue matar usando o DataCamp. Tanto é que, ó, ele fala até de Hadoop, Spark e tudo mais. Tudo isso, ó, na prática, beleza? Tem até um curso aqui interessante que é só para Spark. Então, se eu colocar aqui Spark, ele tem um Introduction to Spark SQL in Python. Galera, isso aqui é sensacional. Tá? Você quer treinar Spark na prática? Quer começar aí? Ele não ensina muito acerca da teoria, tá? Do Spark por trás, mas ele ensina muito na prática. Então, tudo isso aqui é 100% prático. E é isso aqui que você precisa para as empresas começarem a te considerar aí no processo seletivo, beleza? Então aqui no DataCamp você consegue resolver boa parte daqueles problemas técnicos. Quanto que é o preço de um DataCamp anual? Vamos olhar. Ó, você tem a versão de graça, que essa aqui eu não lembro muito bem, mas isso aqui é só o primeiro capítulo de cada curso, não vale muito a pena. Você pode pagar $12 por mês e aí você tem acesso a praticamente a maioria dos cursos, na verdade, trilhas de carreira, então aí tá a trilha de carreira de engenharia de dados, desafios práticos, live coding e tudo mais. Esse aqui é o mais popular e foi o que eu assinei, tá? Foi o que eu assinei da primeira vez, só que da primeira vez tinha bem menos coisa. Você tem o Premium, então o Premium ele tem projetos, você vai aprender Power BI, mas esse aqui eu acho que não vale muito a pena. Esses mais aqui eu não sei se vale tanto a pena. O Standard eu acho que já está de bom tamanho, tá? Isso aqui você pode também pagar anualmente.
Quanto que dá $12 por mês? Vamos fazer na calca aqui, na calculadora, $12 por mês. Então, se você está falando $12 por mês, vezes 5,5 aqui, R$66 por mês. É tipo muito pouco mesmo. Eu acho que é a conta certa. Então, galera, são investimentos que vocês estão fazendo em vocês mesmos para construir uma carreira muito mais sólida. Tá? Então, Vitor, eu não sou da área de engenharia de dados, quero começar. Então, o que você tem que fazer? Dicas minhas agora, o que você tem que fazer? Olha, aprende o básico que o pessoal falou, que eu comentei aqui com vocês, que as empresas elas buscam o básico, tanto de teoria, que é Data Lake, ETL, quanto na prática, SQL, linguagem de programação, manipulação de dados. Com DataCamp você resolve esse problema, tá? E banco de dados também, tá? Então, tipo, cara, banco de dados é uma coisa que não foi falada aqui, mas banco de dados, cara, você precisa ter, que ali tá dentro do SQL, mas, cara, é legal você manjar também de banco de dados, né? De RDBMS. Então, do MySQL, do Postgres, enfim, como funciona um pouco da engine. Mas isso aqui você descobre aqui no DataCamp. O DataCamp vai te ensinar, vai te suprir essa necessidade. Então, se você tivesse que começar por um lugar, começa pelo DataCamp. Você quer um adicional? Cloud Guru, beleza? Soft skill, cara, tenta começar a pensar naquelas soft skills que a gente comentou aqui, que é pedida no mercado. E tenta começar a melhorar a comunicação, trabalho em equipe, se você está na faculdade, tenta melhorar seu trabalho em equipe, a sua comunicação, tenta ser um profissional melhor. E nem um profissional, tenta ser uma pessoa melhor. A soft skill, ela vai influenciar não só na sua empresa, no seu trabalho, mas ela vai te influenciar em tudo que você for fazer depois. Isso aqui é uma dica pessoal minha, beleza? Então, era essas as dicas que eu queria dar. DataCamp mais a Cloud Guru, eu acho que resolve boa parte do problema de vocês. Eu usei essas duas ferramentas, uso até hoje a Cloud Guru, DataCamp nem tanto, mas toda vez que eu preciso realmente de prática na programação ou em algum conceito para aplicar na prática com ferramenta, eu venho no DataCamp, tá? Então é um lugar muito bom. Se você tiver algum outro lugar que você já testou e é legal, você quer contribuir para o pessoal, deixa aqui nos comentários, que eu tenho certeza que vai valer muito para o pessoal vai gostar demais. Vamos fazer o nosso movimento de engenharia de dados crescer também. O Brasil ele precisa desse fomento, né? Então vamos dar a mão aí um para o outro, vamos ajudar, vamos fazer o pessoal crescer sem essa de reter conhecimento, vamos jogar tudo para fora, vamos botar as cartas na mesa, beleza? Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que esse vídeo tenha agregado um valor absurdo na sua vida. E se agregou, por favor, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para você não perder mais nada. Dá uma olhada nos nossos outros vídeos sobre Data Lake, sobre ETL, a gente tem bastante coisa lá. Eu acredito que a nossa comunidade tem ajudado muitas pessoas a conseguir uma vaga como júnior, a começar a carreira, a começar a se especializar também dentro dessa área de engenharia de dados. Segue a gente lá no Instagram, todo dia a gente tem um compromisso de postar todo dia coisas lá para ajudar a carreira, sanar dúvidas, enfim. Todo dia a gente tem um compromisso de postar coisas novas lá no Instagram, interage com a gente lá e muitos dos temas dos vídeos vêm também através dos comentários do Instagram, beleza? E é isso aí, galera. Espero que tenha ajudado bastante. Até a próxima. Falou!